Olá amigos do canal, estamos aqui de volta para mais um vídeo. E antes de começar o assunto deste vídeo aí, que vamos falar sobre medida métrica, sistema métrico como padrão veicular, que é um vídeo que eu vou falar sobre, mais a título de curiosidade e também para as pessoas não se confundirem quando forem adquirir qualquer coisa a respeito de veículos. Aí quando eu falo veículos, qualquer tipo de veículo, no caso brasileiro. Tá bom, amigos? Mas antes de começar o assunto desse vídeo aí, e vamos falar sobre padrões de medida nos automóveis, motos, caminhões, carros, aviões aqui no Brasil. Ao amigo aí que não é inscrito, um recadinho de sempre aí de introdução. Se inscreva no canal. Meus amigos aí estão assistindo com muita frequência esse canal e os vídeos que tem aqui nesse canal, mas uma maioria esmagadora não se inscreve. Se você gostou do vídeo aqui ou gostou de algum outro vídeo no canal, se inscreva, que daí você tem acesso permanente. Enquanto você tiver uma conta no YouTube, você vai ser direcionado frequentemente para este canal, para ver alguma novidade, algum assunto interessante, alguma curiosidade, né? Então se inscreva no canal, não custa nada. Bota o dedinho aí no botãozinho vermelho aí do inscrever-se. Ative o sininho, comente, compartilhe, dê sugestões, questione, pergunte. Mas se inscreva, né? Ajude o canal a crescer. E o amigo que é inscrito aí, ó, que já faz tempo que está aí como membro, né? Curta o vídeo aí, comente, assista todo o vídeo. Coisas importantes num canal do YouTube é inscrição, visualização e audiência. Ou seja, quanto mais você quanto mais tempo você fica assistindo o vídeo, mais aquele vídeo ganha relevância e mais o YouTube percebe que aquele canal tem alguma coisa a dar. Então, assistir os vídeos é muito importante, todo ele. Porque a gente não pode ficar nessa coisa aí de zap, WhatsApp, você fica ali com o dedão, ó, a tela ali do touchscreen, né, a tela deslizante aí de capacitância, né? Para quem não sabe, a tela de smartphone aí é um componente de capacitância. É um efeito capacitivo quando você passa aquele dedinho ali, ó. Então não fique nem essa história de WhatsApp aí, você só para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, e não se aproveita nada. Então, para você ter algum proveito quando você vê ou ouve alguma coisa, a atenção é o que mais importa, é a concentração naquilo. Se você assistir 30 segundos desse vídeo, 10 segundos de outro, 40 de outro, 1 minuto de outro, você não assistiu nada, na verdade. Você só está perdendo tempo atrás disso. Então você tem que pegar os vídeos, não importa o tamanho do vídeo, assista ele todo, para você ter aquilo gravado na memória. E essas coisas a gente aprende e não esquece. Então quando você vê uma coisa com muita propriedade, assim, com muita atenção, concentração, você vai aprender muito mais do que ficar ali naquele zap ali, que nem um robôzinho. Assista todo o vídeo, é bom pra você, é bom pra mim, é bom pro YouTube, é bom pra todo mundo. Quanto mais você assistir os vídeos. Tá bom, amigos? Bom, dito o recadinho aí, ó, se inscreva e os amigos assistam o vídeo. Uma curiosidade, que eu não sei se vocês percebem ou já perceberam isso, e também tem uma questão lógica e legal também envolvida nisso, né? Por que os carros não têm outra medida além de metro? Ou seja, o padrão métrico de medida. Métrico eu estou falando de metro, milímetros. Então, por curiosidade, vocês podem perceber. Nas medições que tem, pode pegar qualquer croquis aí, qualquer PDF de manual, ou no próprio manual do veículo, de papel, né?
você vai ver todas as medidas referente a tamanho, altura, comprimento, em metro, né, em milímetros. Você não vai ver nenhuma outra medida nos veículos fabricados no Brasil. Que poderia ser também, poderia ser polegada, pé, jarda, milha, né? Essas medidas antigas e antiquadas. Elas são medidas imprecisas e o Brasil não adota isso, né? Então você não vai perceber, nem vai ver ou discutir que medida é esta, né? Porque ela está geralmente em milímetros. Então quando eu falo métrico, a medida padrão no Brasil é 1 metro, né? E tem as escalas inferiores a 1 metro e as escalas superiores a 1 metro. Mas no caso das medições padrões, para você definir o tamanho e comprimento de alguma coisa, ele vai ser sempre em milímetros. Ou seja, é essa escala que está aqui no metro. É a subdivisão em milímetros. Então você vai ver o comprimento do carro, ele mede 4.559 milímetros. Não é 4 metros e 59 centímetros, é 4.559 milímetros, né? Então você vai ver sempre a escala na menor divisão visível, que é o milímetro. E aí nas subescalas do veículo, nas medições de folga e tudo, vai ver as escalas abaixo do milímetro geralmente, né? Então vai ver décimos, centésimos, milésimos, né? E isso é a referência. Não... Aí você se pergunta, mas vai ver os carros importados, principalmente da Inglaterra, uma boa parte da Inglaterra e a maioria dos americanos é em polegada, né? E por que aqui no Brasil não é? Porque a polegada quadrada, ou a polegada em si, como medida de dedo, né, que é a largura do dedo, ela não é uma medida precisa, então ela é uma medida fracionada, né? Todas as medidas que eu falei aqui, que é polegada, pé, jarda, que é a passada, milha e braçada, são medidas corporais que não tem nada a ver com precisão absoluta, então elas são fracionadas. Então elas não servem para determinar com exatidão uma medida. Então o Brasil, por uma questão de lógica e de inteligência humana, o Brasil lá no século XIX, no Império, ainda adotou o metro como medida padrão. E as suas escalas, né, para cima e para baixo. Então a medida brasileira é metro. Mas aí você que está, nós que estamos afeitos no dia a dia da nossa casa, de vez em quando a gente pega coisas com polegada, né? Que é esquisito, né? Mas tem. Quando você vai comprar um cano d'água, geralmente ele vai dizer lá, ou é 19 milímetros ou é polegada. Ou seja, 3/4 ou 20 milímetros, né? Por que disso? Há um problema no Brasil, não é que seja um problema. A indústria brasileira, ela tem normas internas, ou padrões internos, que remontam muito ao século XVIII e XIX. Então a indústria brasileira foi desenhada partindo de medidas antigas da Inglaterra e norte-americana, que os Estados Unidos adotou o mesmo padrão inglês, né? E como eles tinham influência sobre nós, provavelmente essa influência na indústria cravou, né? Então o parafuso que é milímetro no carro vai ser na indústria polegada. Mas aí está um detalhe, mas é só alguns itens, não são todos os itens que usam a polegada aqui, né, como referência. Então quando você for comprar o parafuso do carro ali, uma porca, ou uma peça que tem uma determinada medida, você vai sempre pedir em milímetros. Você nunca vai pedir isso em polegadas, porque não existe polegada para automóveis. A indústria tem, porque a indústria é um circuito fechado. Quando você vai pegar um vergalhão, ou um porca e um parafuso para colocar numa máquina, normalmente vai estar lá 1/4 de polegada, 3/4, 3/8, 1 polegada, 1 polegada e 1/4. Por que isso? Porque há uma coisa que tem muito, que são padronizações para não dar exemplo, margem a erro. Quando você define uma coisa em polegada, então toda a medição vai ser baseada naquilo. E você vai fabricar os componentes
até para eles não se misturarem devido à quantidade com os componentes comuns. Então os porca e parafusos na indústria são em polegadas, nos automóveis são em metro, milímetros. Então ambos não se compatibilizam. E no caso dos parafusos, há um outro detalhe quando se muda a forma de medir. Por exemplo, como referência, eu pegar um parafuso 10 milímetros para automóvel e um 3/8 para máquina, para evitar que esses dois parafusos se conflitem, a rosca deles é diferente, ou seja, aquela estriadinha que tem no corpo do parafuso, ele tem o que a gente chama de passo diferente. Então, sempre no parafuso, esse passo vai ser menor. Então, digamos que tivesse 1 milímetro aqui, entre um fio e outro da rosca, na polegada ele teria 1,2 milímetro, 1,3. Então, quando você botar um parafuso, quando você pega um parafuso, que você não sabe a procedência, pega um parafuso polegada e uma porca métrica, não vai conseguir rosquear. E esse é um problema que eu vejo muito nos carros aí, que quando tem um termo que se usa muito isso serve tanto para mecânica industrial quanto para mecânica automotiva. Espanou a rosca, né? Vocês devem já ter visto isso ou se confrontado com esse problema, né? O que acontece nesses casos, geralmente, o sujeito pega um parafuso industrial e tenta instalar num automóvel. E nesse momento é que dá o problema. Então ele vai forçar aquele padrão de rosca, aquele padrão de fixação, e a rosca automaticamente espana ou detona, destrói a rosca. Então geralmente você vê um parafuso espanado ali ou quebrado, ou qualquer outro tipo de coisa que acontece numa manutenção do carro, é porque o sujeito usou inadvertidamente, ou tentou enjambrar, pegou um parafuso de fábrica, da indústria, para botar no automóvel. E nesse momento ele está destruindo aquela fixação, porque elas são incompatíveis. E a incompatibilidade se dá de duas maneiras: no tamanho, né, no diâmetro do parafuso e da porca, tanto no comprimento, e quanto o problema principal, que é o espaçamento entre os fios da rosca, né? Então isso é comum. Por essa razão que, a título de curiosidade, eu vim falar a respeito de quando quebram parafuso no veículo. Alguns quebram por fadiga, mas outros quebram porque a pessoa está usando um parafuso errado. E não necessariamente que aquele parafuso está com defeito. Ele usou um padrão em outro padrão, e nisso dá essa confusão, né? Então, quando se for numa loja de automóveis, ou uma loja, por exemplo, uma ferragem, qualquer outra coisa que trabalha com materiais diversos, né? As coisas não são iguais, então você não pode sair comprando qualquer parafuso, qualquer porca, de qualquer medida, para colocar em automóvel. Parafuso de automóveis você só compra em lojas de automóveis. Você pode comprar parafusos métricos nas casas de material industrial, mas quando está definido que é parafuso métrico, né? E não necessariamente você pegar qualquer parafuso que está lá, esse aqui acho que é parecido, vai dar. Não é assim que funciona. Então, no Brasil, a medida métrica para automóveis, na verdade, é para tudo. Com exceção da indústria, aí, na área das máquinas da indústria, existe esse conflito. Eles usam as duas medidas. Usam tanto polegada, por causa do vício antigo, e métrica, né? Eu acho que é mais, agora atualmente não estão, acho que estão banindo a polegada em definitivo, né? Que já era para ter sido banido, mas ainda se encontra, né? Então, como o Brasil padronizou lá no século XIX, isso é uma lei do Império, não é nem da era moderna aqui, da República, e nunca mudou isso. E a norma internacional, que regula, e regulamenta e padroniza esse troço todo, ele também é métrico. Então a SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, a base é o metro, para medidas de comprimento, altura e largura, né? Os três, tridimensional, né? E não existe outro padrão internacional, só esse. Aí tem as outras medidas, que é volume, quantidade, e aí são outros padrões que estão baseados também no metro. Então eles não são necessariamente vários padrões, é um padrão baseado no metro.
Aí vai depender de que tipo de medida você quer, né? Mas basicamente isso. Essa curiosidade é a respeito do parafuso, da porca que se usa em veículos. Você não pode pegar qualquer parafuso. Tá bom, amigos? Esse videozinho aqui de curiosidade, um vídeo mais curtinho, para vocês entenderem que legalmente no Brasil a medida é metro. Então não existe outra medida com referência a padrões. No caso de automóveis, eles foram adotados 100% medida métrica. Então, porca e parafuso, quando você for falar com o mecânico, falar com um balconista, um vendedor, vai ser sempre metro, né? Então, você fala sempre milímetros. É um parafuso de 6 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros, 12 milímetros. E nunca polegada. Tá bom, amigos? Espero ter gostado desse videozinho curioso, curiosidade e também um pouquinho de informação, para que vocês entendam e evitem que seus veículos sejam adulterados de maneira precária. Tá bom, amigos? Eu vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever aí, você que não é inscrito. Não custa nada. Tá bueno? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.